Bem com vocês? Eu espero que esteja. Antes da gente iniciar esse vídeo, eu queria falar duas coisinhas. A primeira é que eu queria parabenizar o Centro Acadêmico de Medicina da Faculdade Atenas por essa iniciativa, que eu acredito que vai me ajudar e vai ajudar muitas pessoas. E a segunda coisa que eu queria falar é que, no decorrer do vídeo, se vocês identificarem qualquer coisa que esteja errada, por favor, manda uma mensagem pra gente, que a gente vai estar conversando, a gente vai estar consertando, para que juntos, de mãos dadas, a gente possa passar por esse momento. Combinado? Bom, o tema que a gente falou no primeiro ciclo foi sistema nervoso. E a gente viu o sistema nervoso, os seus componentes na anatomia, a gente viu como ele funciona na fisiologia, a gente viu as células dele na histologia e nós vimos a sua formação, a sua origem na embriologia. E hoje nós vamos repassar esse conteúdo e mais especificamente um dos componentes desse sistema, que é a medula espinhal, que foi a que foi focada com a gente nesse primeiro ciclo. Para a gente entender sobre a medula espinhal, nós temos que entender do sistema que ela faz parte, né? Que é o sistema nervoso. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem completo. Aí, desfocou, vamos ajeitar. Pronto. Bom, o sistema que ela faz parte é o sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele é dividido em central e periférico, tá? Quando a gente fala do sistema periférico, nós estamos falando aí de nervos cranianos, nervos espinhais, gânglios. Quando eu já falo do sistema nervoso central, eu estou falando de cérebro, cerebelo, tronco encefálico e a medula espinhal. Bom, para a gente entender então o desenvolvimento da medula espinhal, nós vamos voltar então na vida intrauterina, onde a gente apenas era um emaranhado de células que se organizaram em 3 folhetos, tá? Que já são familiares aí pra gente, que é o endoderma, o mesoderma e o ectoderma. Então, esse emaranhado de células se organizaram, então, nesses 3 folhetos. Aí, o que vai importar pra gente aqui hoje é o ectoderma, que é o folheto mais externo, porque é ele que vai favorecer, então, a formação da estrutura que vai ser, que vai dar o desenvolvimento aí de componentes do sistema nervoso central. O ectoderma, o que acontece? As células presentes nele começam a sofrer uma diferenciação. Essa diferenciação, então, favorece a formação de uma estrutura que a gente chama de placa neural. Essa parte rosinha aqui desse desenho. Essa placa neural, ela começa, galera, a se curvar e vai dobrando até a formação do que a gente chama de suco neural. Esse suco dá sequência no seu dobramento. E aí, o que acontece? Agora eu tenho o surgimento de mais 2 estruturas aqui no desenho. Olha só, as pregas neurais, que são essa dobrazinha aqui dessas orelhas. E as orelhinhas, que são as cristas neurais. Bom, eu tenho encontro, então, o fechamento dessas 2 extremidades. E quando isso ocorre, eu tenho a formação do que a gente chama de tubo neural. Esse tubo neural, galera, é responsável pela formação dos componentes do sistema nervoso central, tá? E as orelhinhas que estão aqui na lateral desse tubo, que são as cristas neurais, elas são responsáveis pela formação dos componentes do sistema nervoso periférico, no qual a gente já havia mencionado antes os componentes. Então, galera, nós estamos vendo esse tubo neural aqui, ó, de frente, tá? Então, agora nós vamos ver ele aqui como se fosse da parte de cima. Olha só, aqui eu tô olhando para ele de cima. Nota-se que as 2 extremidades desse tubo neural não estão fechadas. Essas extremidades vão levar o nome de neuroporos, tá? Aqui eu tenho o neuroporo rostral, que é responsável pela formação do encéfalo aí. E aqui eu tenho o neuroporo caudal, que é responsável, no caso, pela formação da nossa medula espinhal. Bom, agora que a gente já entendeu, então, da onde vem essa medula, vamos focar, então, no tubo neural aí. O que acontece? Esse tubo neural, ele é um emaranhado de células do tipo neuroepiteliais. E esse emaranhado, então, forma-se o que a gente chama de epitélio pseudoestratificado, ou neuroepitélio, que vai ser mais mencionado aqui pra gente. O que acontece?
Vamos imaginar, então, aqui um monte de células neuroepiteliais. E essas células, galera, ela vai dar origem a dois tipos de células, que são os neuroblastos e glioblastos, tá? Esses neuroblastos, galera, ele começa a sofrer mitose. E quando ele sofre mitose, ele vai aumentando, então, de número. Ele precisa de mais espaço, então, para recebê-lo. Então, ele começa a abrir o que a gente chama aqui de espaço. Então, vamos imaginar um emaranhado de pessoas dentro de um cômodo e essas pessoas começam a vai se multiplicando, vai aumentando o seu número. Então, eu preciso de quê? Eu preciso de mais cômodos que comporte essa quantidade de pessoas. É o que acontece com o neuroblasto aqui. A sua quantidade vai aumentando a ponto de que vai necessitando de mais espaços, tá? E esses espaços, galera, vão levar 3 nomes, que são as zonas. Zonas ventriculares, zona ventricular, zona intermediária e a zona marginal. Então, vamos imaginar aqui ao redor do tubo um monte de neuroblasto migrando, andando e criando aqui ao redor desse tubo, então, o que a gente chama de zonas, que no caso são essas 3 zonas que a gente mencionou. Ó, desfocou aí a câmera, deixa eu dar uma ajeitada. Peraí. Focou de novo. Bom, então esse emaranhado de células criou esse espaço e nós vamos estar falando de cada um deles. O que acontece? Esses espaços, futuramente, eles serão partes da nossa medula, onde a zona ventricular é como se ela fosse a paredinha aqui do meu canal central da medula. A zona intermediária é o que futuramente vai ser a nossa substância cinzenta. E a zona marginal, que vai ser a nossa substância branca. Então, galera, nós vamos falar em particular de cada uma dessas zonas e a característica delas que proporcionam o desenvolvimento dessas estruturas aqui na medula espinhal. Bom, nós vamos começar com a zona ventricular. Essa zona ventricular, gente, é como se fosse essa paredinha aqui do nosso canal central. Vamos imaginar aqui, então, um monte de neuroblastos e esses neuroblastos começaram a migrar. O que ficou aqui nessa zona ventricular, que é a primeira nesse desenho aqui, ó, eles vão se diferenciar e vão formar um tipo de epitélio cuboide. Então, eles vão proporcionar a formação desse epitélio. E esse epitélio, galera, vai levar o nome de quê? Epêndima, tá? É o nome do epêndima. E nós vamos entender o que é esse epêndima e qual o caminho que ele faz. Então, vamos imaginar, então, aqui a parede desse canal central. A parede desse canal central é como se fosse o nosso epêndima. Como se fosse, não, é o epêndima, tá? Seguindo. E ele vai seguindo o caminho, vai trilhando pela medula. E quando ele vai adentrando no cérebro, ele vai abrindo cavidades, tá? Dentro do nosso cérebro aí. E essas cavidades vão levar o nome de ventrículos, tá? Então, esse epêndima é como se fosse a parede desses ventrículos. Em um dado momento, uma parte desses ventrículos sofre uma especialização dessas células ependimais. Essas células sofrem uma especialização favorecendo a formação de uma estrutura que a gente chama de plexo coroide. Plexo coroide, então, é uma estrutura que está dentro dos ventrículos. E o que ele faz? Ele faz a maior parte da produção de um líquido que a gente chama de líquido cefalorraquidiano ou líquor, que é a mesma coisa. Esse líquido, galera, ele vai ajudar aí a conter impactos que sofrem os componentes do sistema nervoso, ele vai ajudar na nutrição, então é um componente muito importante, tá? Esse líquor, ele fica circulando, então, dentro dos ventrículos e dentro do canal central da medula. Se ele não circular, o que acontece? Acontece um aumento anormal da sua quantidade dentro do crânio. E isso vai gerar o quadro que a gente chama de hidrocefalia,